Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? E vamos falar agora de Romanos 2, tá bem? A impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Aqui Paulo fala que não devemos julgar os outros, mas a nós mesmos. E mostra que a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento através do Espírito Santo, que nos conscientiza do pecado, nos arrependendo e pedindo perdão a Deus, que nos faz, nos arrepender e pedir perdão a Deus. Só o pecado confessado, ele é perdoado. No juízo de Deus haverá recompensa para cada um segundo as suas obras, mas a sua salvação, ela é concedida pela sua rendição a Cristo. Então, quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos conquistando, a salvação. Deus dará vida eterna e glória aos que perseverarem e fazer o bem, e tribulação e angústia aos que são conhecedores e desobedientes da verdade, aqueles que conhecem a verdade, que conhecem a palavra de Deus, a ordem de Deus e não obedecem a que Deus promete tribulação e angústia. Então nós podemos escolher o nosso caminho, Paulo, quando fala primeiramente ao judeu e também ao grego, é no sentido de que algum judeu pode achar que por conhecer a Torá, o que é a Torá? É o livro judaico, A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia e tem mais alguns profetas lá incluídos. Eles já conquistaram a vida eterna e essas palavras se aplicam apenas aos gentios. Eles acham assim que por eles conhecerem a Torá, essas palavras que vêm sendo pregadas, pelos cristãos, serve só para os gentios, eles não precisam, eles já estão salvos. E Paulo está dizendo que não. Então ele explica que a promessa da vinda do Messias, em primeiro lugar, ela veio para cumprir a promessa que está lá no Velho Testamento, que a vinda do Messias seria para alcançar a nação judaica, Como rejeitaram Jesus, então a salvação sai da nação judaica, e tem muitas pessoas que acham que aí os judeus estão fora. Não, a salvação deixa de ser para a nação judaica e passa para ser para os judeus individualmente. E também foi estendida para os gentios também, Mas ainda assim, todos, judeus ou gentios, têm que reconhecer Jesus. A salvação, ela passa por Jesus. E entregar suas vidas a Jesus. Aí que a pessoa vai conquistar a salvação. Fala também que não basta que não basta conhecer a lei de Deus. Os justos são os que praticam a lei. Não adianta você conhecer se você não pratica. Eles serão justificados por eles. Quer dizer, os justos que praticam a lei, praticam a vontade de Deus, as ordens de Deus, eles serão justificados por ele. Diz que os judeus serão julgados pela lei escrita, pela Torá, pela palavra, que eles conhecem tão bem. E os pagãos que não conhecem, eles não conhecem a Torá, eles serão julgados pela lei escrita nas suas consciências, porque Paulo diz que mesmo a pessoa que não conhece, que naquela época que não conhecia a palavra, vamos botar nos nossos dias a Bíblia, Deus tem uma consciência dentro dela que ela vai sabendo discernir o que é certo e o que é errado. Porque nós não somos animais, Então, a gente tem, às vezes você encontra pessoas que não têm estudo, que não têm nada, mas elas são retas, elas são dignas, são corretas, diante da sociedade, diante de Deus. É porque dentro delas existe essa voz da consciência. E hoje nós temos a Bíblia, como as revelações de Jesus. Lembrando que Paulo, naquela época, ele não citou a Bíblia, porque a Bíblia não existia na forma que é hoje. Existiam os ensinamentos, o que a igreja primitiva estava fazendo, mas ainda não tinha essa formatação que nós temos hoje. Porque se tivesse, ele teria também colocado, Porque ela foi escrita muito depois, feita em 2 traduções. Primeiro foi a Vulgata, depois a Septuaginta. A primeira tradução que nós temos no português foi em 1753. Você vê quanto tempo, Mas o que fica claro nesse ensino de Paulo aqui em Romanos 2 é que o dia do juízo, ele virá. Os judeus são inexcusáveis. A verdadeira circuncisão
dos versículos, né? Vai dos versículos 17 ao 29. A palavra judeu vem de Judá, tribo de Judá, que significa adoração. Então, um judeu, teoricamente, ele deveria ser aquele que adora a Deus. Paulo começa falando das vantagens em ser judeu, em conhecer a Torá, e lembra que foi profetizado em Isaías que o povo judeu, olha que coisa interessante, que o povo judeu, está aqui, olha, Isaías 42:6, que eu anotei aqui. E o Senhor, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guiarei e te darei por conserto para dar luz para você, né, para ser o caminho, para dar luz aos gentios. Então, através dos judeus, a missão do judeu, que é falada aqui em Isaías, é que o judeu ele seria a seta, né, que indicaria Deus, que apresentaria Deus aos gentios. Você pode também verificar em Isaías 49:6, que também faz uma referência dessa. Isaías mostra que é muito pouco eles obedecerem a Torá. Isaías fala que é muito pouco os judeus obedecerem a Torá, porque a missão deles é muito maior. Essa missão de iluminar o caminho dos gentios, né? Como hoje nós cristãos temos feito, iluminando para tantas pessoas o caminho que é Jesus. Paulo os repreende dizendo que eles cometeram pecados, ensinam a lei e não cumprem, pecam e desonram a Deus. Hoje, inclusive, podemos incluir alguns líderes religiosos cristãos. O comportamento deles estava longe de ser luz para os gentios. Os nossos líderes cristãos, né? E judeus. E o pior, lança para uma maior escuridão. Não é? Quando você não é luz, você acaba lançando para a escuridão as pessoas. Podemos acrescentar esse comportamento para muitos que se dizem cristãos e levam uma vida de desonra, que com muita frequência desonram a Deus com escândalos. A gente tem visto escândalos frequentes envolvendo prostituição, pedofilia, corrupção e muitos outros pecados. Com isso, afastando os judeus e não cristãos a se aproximarem de Jesus. Paulo fala da circuncisão que foi instituída ao povo judeu em Gênesis 17:10, você pode verificar lá, que ela só é válida para aquele que guarda a lei, para aquele que não a cumpre está fora do reino. Diz que para aqueles incircuncisos, não judeus, os incircuncisos que não são judeus, né? Que temem ao Senhor, eles estão circuncidados no coração. Porque para Deus, o judeu adorador não é aquele que está circuncidado fisicamente, mas aquele que tem um coração puro e é no espírito, que são justos e não são necessariamente filhos de pais judeus. Então aqui Jesus, a palavra Paulo está dizendo que para Deus o que vale é um adorador, o que vale é a sua aliança com Ele. Não tem, porque eu sou filha de judeus, não, ele é abrangente, né? E você pode não ser circuncidado, mas ter um coração reto, um coração justo, um coração adorador a Deus, e é isso que para Ele vale, tá? Boa noite para você, eu espero que você tenha gostado. Tchau.